Fala galera, fala turma, novo vídeo com questões sobre Regimento Geral da UNB e Estatuto da UNB. Claro que nos moldes do que a banca CESP, Sebrasp cobra. Como é? O enunciado diz, de acordo com o Estatuto e com o Regimento Geral da UNB, julgue os itens a seguir. E aí você vai julgar. Isso aqui, ó, está certo ou errado? Galera, turma, se você gosta dos vídeos como este aqui, já deixa um like, isso ajuda bastante o canal. Quero gravar mais vídeos para vocês. Podem escrever comentários sim, criticar, eventualmente elogiar. Claro que você tem que ter espírito crítico. Deve sempre criticar porque você quer o melhor para si, ok? Por isso que eu compreendo. Então vamos lá, sem muito blá blá blá. Primeiro item em tela. Leia. A Universidade de Brasília rege-se pelo Regimento Geral da UNB e, subsidiariamente, pelo Estatuto da UNB e por normas complementares. Isso está certo ou está errado? De acordo com o Estatuto da UNB e com o Regimento Geral da Universidade de Brasília. Galera, bem legal, porque aqui no canal eu falo para vocês como vão cair as duas legislações e o regimento ele é mais extenso. Estude, se você tiver pouco tempo, o estatuto, ok? Beleza? E dito isso, você vê uma questão desta. Aqui você não se preocupa, está no estatuto ou está no regimento? A banca vai cobrar o que está em ambas as legislações. Então não é para você saber, isso daqui está no artigo do regimento ou no artigo do estatuto. Não é isso. É simplesmente dizer certo ou errado. E bem legal também, porque as bancas de concursos públicos e para a Fundação Universidade de Brasília não será diferente. Banca CESP, Sebrasp também costuma, galera, comumente ela faz isso. O que, Fábio? Nós já vemos aqui na fundamentação que a resposta para o primeiro item a ser julgado está no Estatuto, no parágrafo único do artigo 1º do Estatuto da UNB. Vamos destacar, leia o que está aqui, na cor verde. A Universidade de Brasília rege-se pelo presente Estatuto e subsidiariamente pelo Regimento Geral e por normas complementares. Fábio, que questão maliciosa. Galera, galera, sinceramente, olha, de verdade, eu acho que seria de mau gosto uma questão assim, ou um item a ser julgado com este nível de complexidade. Qual nível? Porque foi a simples substituição das palavras ou dos termos, no caso aqui das legislações, que deixou este item errado. Vamos marcar para não nos esquecermos. Ele está errado. Por que ele está errado? Porque o correto, como você vê aqui, ó, vou recortar para ficar pertinho ali e você ver. Observe. Já sabemos que está errado. Leia. O correto seria estar no item. A Universidade de Brasília rege-se pelo Estatuto e subsidiariamente pelo regimento e por normas complementares. Percebeu? Galera, de verdade, eu sei que isso não é justo, mas é o concurso público. Uma questão desta classifica alguém, desclassifica outrem. Então você percebe o erro desse primeiro item, simples troca, mudança de lugar do regimento com o estatuto, do estatuto com o regimento. Se fôssemos analisar, filosofar sobre o item, Fábio, mas a Universidade de Brasília, ela não se rege pelo regimento geral e pelo estatuto? No fim das contas, é isso. Eu entendo isso. A UNB se rege pelo estatuto e pelo regimento. Mas ela diz que a Universidade de Brasília, o que eu compreendo? Primariamente, ela vai se reger pelo estatuto. Pelo estatuto. E aí, subsidiariamente, pelo regimento. E olha que interessante.
O estatuto é curtinho, o regimento é longo. Então, o que rege a Universidade de Brasília? A priori, a princípio, é o estatuto, curtinho. Subsidiariamente, para complementar, pelo regimento, que é mais longo. Sei que, de repente, não foi um item legal, no sentido de que não foi fácil. Se você acertou, parabéns. Escreva nos comentários. Se errou e aprendeu agora, assimilou, também pode comentar, tá bom? Vamos lá, então. Outra questão, ou melhor dizendo, item a ser julgado. Compete aos decanos, além de outras funções decorrentes de sua condição, apresentar ao reitor relatório circunstanciado das atividades do ano anterior, relacionadas com suas áreas específicas, durante o primeiro bimestre do ano seguinte. Turma, galera, turma. Neste tipo de questão, tenho chamado a atenção da galerinha que assiste aos vídeos aqui no canal Or Concursos, que numa redação desta, num item deste, o que você acha que poderia estar errado? Primeiramente, será que é competência dos decanos, isso que está aqui, apresentar ao reitor relatório circunstanciado das atividades do ano anterior, relacionada com as suas áreas específicas durante o primeiro bimestre do ano seguinte? Isso é competência do decano? Ou é competência de um coordenador? Ou é competência de diretor? Seria competência do próprio reitor apresentar ao reitor? Aí não. Um primeiro pensamento seria isso: apresentar ao reitor esse relatório. É competência dos decanos? Aí fica mais difícil, de repente, lá no momento da prova, no nervosismo, acertar esta questão. Ou este item, acertar o julgamento, se está certo ou se está errado. Vou adiantar que ele está errado, para não nos esquecermos. Fábio, não é competência dos decanos? O que está em tela é competência dos decanos, mas, o que você vai ver aqui, na cor amarela, cor de alerta, não é durante o primeiro bimestre do ano seguinte. Não é. Não é. Ok? Fala de ano anterior, fala de ano seguinte, tudo certo, relatório circunstanciado. O que é isso, Fábio? Isso não importa, galera. Ok? A não ser que sua questão na prova fosse dissertativa para se explicar, escrever à mão, manuscrever, responder a uma questão, talvez fosse importante saber o que é um relatório circunstanciado. O importante é, neste item, tomar atenção. É uma competência do decano apresentar ao reitor o relatório, etc. e tal? É durante o primeiro bimestre? É durante o primeiro semestre? Trimestre? Quadrimestre? E aí? Bem legal, porque este vídeo há poucos itens a serem julgados, mas você vai assimilar bastante conteúdo. E se já está gostando, se inscreva no canal, tá bom? Ative o sininho para mais vídeos como este aqui. É um estudo assertivo. Você percebe, de fato, no artigo 21 diz que competem aos decanos, além de outras funções decorrentes de sua condição, 2 pontos. E existem incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7º inciso nos fornece a fundamentação para a resposta deste item aqui. Por que ele está errado? E eu deixei destacado na cor amarela. Porque durante o primeiro trimestre do ano seguinte. Fábio, mas é decoreba. Eu sei, galera, mas você quer ou não quer a vaga? Quer ocupar o cargo ou não? Vamos ao estudo. E você vai ver que vai valer a pena porque você vai aprender muita coisa neste vídeo. Primeira coisa, trimestre é uma palavra-chave, uma expressão-chave dentro do regimento geral, porque no caso foi o regimento geral que nos forneceu, através do artigo 21, inciso 7º, ou inciso 7, Fábio, forneceu para a gente a fundamentação para sabermos que aqui não é bimestre, aqui é trimestre. Então você guardou. Fábio, mas no regimento tem trimestre, semestre, bimestre, quadrimestre? Quadrimestre, Fábio. Olha aqui. Você vê que no artigo 28, ainda do regimento,
diz que compete ao diretor. E aí fala, elaborar relatório anual de atividades durante o primeiro trimestre. Trimestre. De novo, a expressão-chave trimestre. No artigo 37, inciso 10, diz, competem ao chefe do departamento, entre outras competências, elaborar relatório anual de atividades durante o primeiro trimestre. Trimestre. Então você percebeu, sobre relatório circunstanciado durante o primeiro trimestre do ano seguinte. Sobre relatório anual de atividades durante o primeiro trimestre do ano seguinte. Sobre relatório anual de atividades de novo, primeiro trimestre do ano seguinte. Não existe bimestre lá no regimento, Fábio. Eu busquei no documento, né, que é um arquivo em formato .pdf, com aquela tecla de atalho Ctrl F, com F de faca, de find, de Fábio, find de buscar, procurar em inglês. Eu não encontrei bimestre, encontrei trimestre. Quando fala de competência de decanos, quando fala de competência do diretor, quando fala de competência do chefe do departamento. Falou de relatório durante o primeiro trimestre do ano seguinte. Relatório, trimestre. Guardou. E olha que legal. Se não existe bimestre, eu me perguntei, existe, por exemplo, semestre? Existe. E você vê no artigo 153 do regimento ainda. Olha que legal. E pode cair na sua prova sim. Vou destacar na cor roxa. Olha aqui. A cada 7 anos, ininterruptos de serviço em regime integral, o professor ele faz jus a um semestre sabático, entre aspas, com todo respeito, para ficar de boa, para que possa desenvolver programa de aperfeiçoamento e ou pesquisa e ou extensão livre dos encargos regulares do ensino, pesquisa, extensão e gestão universitária. Quer dizer que não é tão de boa assim. Por quê? O professor, depois de 7 anos efetivos de serviço no regime integral lá na UNB, o professor docente, faz jus a um semestre sabático para desenvolver programa de aperfeiçoamento ou de pesquisa ou de extensão. Ele fica assim livre das obrigações, encargos do dia a dia para ensinar, pesquisar, desenvolver a extensão e também gerir gestão universitária. Então, guarde no artigo 153, primeiramente, 7 anos não é a cada 5 anos ininterruptos, não é a cada 10. Olha que interessante, o número mágico aqui, número 7. A cada 7 anos de serviço ininterrupto, o professor faz jus a um semestre. Um semestre. Ele não faz jus a um ano. Ele não faz jus a apenas um bimestre, um trimestre, um quadrimestre, tampouco a 2 anos, 3 anos. Não, tá bom? Então guarde. Você viu o quê? Relatório é trimestre. Você viu que professor, depois de 7 anos, merece um semestre. E sobre semestre, no regimento, ainda é citado, olha aqui, no parágrafo 2º do artigo 153, durante o semestre sabático. Parágrafo 3º do artigo 153, usufruto do semestre sabático. Então, eu acho que é bastante importante você saber sobre semestre, ali no artigo 153 do regimento, e nos parágrafos 2º e 3º, semestre sabático. Guarde, depois de 7 anos. É um direito do professor, tá bom? Relatório, trimestre. 7 anos de exercício, o professor tem direito a um semestre sabático. Ok, e olha que legal. Procurei no documento, no regimento, no estatuto, se falava de 1 mês, se falava de 2 meses. Por exemplo, eu vi que o número 2, como disse em vídeo anterior, é um número mágico no regimento e no estatuto da UNB. 2 períodos letivos, 2 órgãos. Olha só que legal. Mas quando pensamos em meses, olha isso aqui. No prazo de 6 meses,
guarde prazos, galera. Os regimentos internos das unidades acadêmicas, dos órgãos complementares e centros existentes devem ser submetidos à aprovação do Conselho Universitário. Então, lembre-se, regimento interno precisa ser aprovado pelo Conselho Universitário no prazo de 6 meses a contar da data da promulgação deste regimento geral da UNB. Este artigo provavelmente não caia na sua prova. Por quê, Fábio? Ele é do regimento? É. Porque aqui ele fala de algo lá no momento da publicação do regimento geral da UNB. Houve um dia em que foi promulgado o regimento. Dia tal do ano tal. A partir daquele dia, contou-se o prazo de 6 meses para que fossem submetidos e devidamente aprovados pelo Conselho Universitário os regimentos internos das unidades acadêmicas, dos órgãos complementares e dos centros existentes. O que eu trouxe aqui, apesar de saber que isso talvez, muito provavelmente, não vai cair na sua prova, é para aguardar o prazo, 6 meses, porque falávamos de semestre sabático, depois de 7 anos o professor tem direito, relatório de atividades, relatório circunstanciado, guardou trimestre. Então, trimestre, semestre, prazo de 6 meses. E olha que legal. No artigo 167 diz que as normas, os regimentos e as resoluções em vigor na UNB devem ser ajustadas ao disposto neste regimento, no prazo de 6 meses, de novo, galera, a contar da data de sua promulgação. O que foi legal, então, você saber sobre o prazo de 6 meses? Houve lá um dia, uma data em que foi promulgado o regimento geral que você está estudando. A partir daquela data, contou-se 6 meses no máximo. Dentro desses 6 meses, aconteceu tudo isso com regimentos internos das unidades acadêmicas, foram submetidos à aprovação do Conselho Universitário, e aconteceu tudo isso no artigo 167. Normas, regimentos, resoluções foram ajustadas para ficarem de acordo com o regimento geral. Então eu trouxe só para você guardar. Quando falar de prazo, prazo de 6 meses, tá bom? Semestre sabático, 7 anos, tem a ver com professor, relatório, trimestre. Então, definitivamente você guardou e sabe que não existe a palavra expressão bimestre ali no regimento, tá bom? Precisaria ser trimestre para este item aqui ficar correto, beleza? E como eu disse, o número 2 é mágico. 2 períodos letivos, 2 órgãos, ok? 2 representantes. Veja no regimento, faça a busca com a tecla de atalho Ctrl F. Outra questão. A administração superior da UNB tem como órgãos deliberativos, normativos e consultivos o Conselho Universitário, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho de Administração. Como órgão consultivo, o Conselho Comunitário. E como órgão executivo, a reitoria. Bem legal isso daqui, porque já caiu em prova anterior. Este item aqui, certo ou errado? Diga para mim, está certo ou errado? Isso que está na sua tela. Vou destacar na cor laranja. Certo ou errado? Com convicção, para ganhar o ponto. Sabendo que tem isso na prova. Uma pessoa marca ou certo ou errado e não está de acordo com o gabarito, a pessoa não só deixou de ganhar o ponto, como ela perde um ponto. Então precisa ter certeza. Eu trouxe aqui no canal outro vídeo tratando disso aqui que está no regimento. Aliás, no estatuto. Você vê aqui, ó, fundamentação no estatuto. Certo ou errado? De pronto, de plano. Imediatamente você responde. Para ganhar o ponto, vamos ver a fundamentação, porque de fato o que você vê na cor laranja está aqui também, ó. Exatamente artigo 11, lá no capítulo 3 da Administração Superior do Estatuto da UNB. Tudo que você vê aqui está aqui. Portanto, este item aqui, ó, vamos escrever, ele está certo. Ok, certo. Fábio, não teve graça, mas a graça está aqui.
Quando nós lemos isso aqui, ó, em tela, a administração superior da UNB, etc e tal, até reitoria, para não deixar nenhuma dúvida, para você conseguir fixar o conteúdo, assimilar, eu prefiro fazer isso, ó. Eu escreveria à mão, no papel, a administração superior da UNB, porque pode cair na sua prova, galera. Órgãos deliberativos, normativos e consultivos são 3. Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Conselho de Administração. O que disse a redação do artigo 11 do Estatuto? Que 3 são os órgãos deliberativos, normativos e consultivos. Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Conselho de Administração. Depois, existe um ponto e vírgula aqui, galera. Por quê? Aí ele continua. Como órgão consultivo, é o que você vê aqui, destaquei, inclusive, ó, na cor vermelha. Órgão consultivo, apenas consultivo, é o Conselho Comunitário. E órgão executivo é a reitoria. Ô Fábio, mas eu estudo regimentos, legislações, inclusive o Estatuto e o Regimento da UNB. Eu sei que a diretoria é um órgão executivo. Parabéns. Realmente, diretoria de uma unidade acadêmica, unidade universitária, de uma faculdade, de uma instituição de ensino superior, a diretoria é o órgão executivo daquela unidade. Ok, mas aqui nós estamos falando da administração superior. Superior, tá bom? A diretoria está dentro da universidade. Quando falamos a administração superior, falamos da universidade como um todo, globalmente. O total da universidade, que engloba, abrange várias unidades, cada unidade com seu diretor. Mas a universidade como um todo, ela tem uma figura executiva, um órgão executivo, que é a reitoria. E a figura executiva é o reitor ou a reitora. Então, o que você tem que guardar desse artigo 11? A redação dele, talvez truncada para algumas pessoas, e cada um tem o seu jeito de estudo e todo mundo é respeitado, tá bom? Eu prefiro deixar dessa forma aqui porque eu guardo órgãos deliberativos e normativos e consultivos, Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Conselho de Administração. Porque se houvesse na prova, órgão apenas consultivo, Conselho Universitário. Errado. Ele é consultivo, mas ele é normativo e deliberativo. Outra questão. A reitoria é um órgão deliberativo da administração superior da UNB. Errado. É órgão executivo. E olha que legal esta questão aqui. Eu quero que você escreva nos comentários quantos são os órgãos consultivos da administração superior da UNB. E aí, está na sua tela, para facilitar a sua reflexão, guarde a administração superior da UNB. Eu tenho, digamos, o legislativo, que são esses órgãos. Tanto Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Conselho de Administração, Conselho Comunitário. São os conselhos. Faz de conta que seria o Congresso ali da UNB, o Senado, a Câmara dos Deputados. E, como órgão executivo, de outro lado, tem o Legislativo, 1, 2, 3 e 1, Conselho Comunitário, e esses 3, é o Legislativo. E o Executivo, na administração superior, eu tenho a reitoria apenas, tá bom? Mas olhe só a pergunta, talvez capciosa, e você não pode errar, porque imagine na sua prova. Conselho Universitário, Conselho de Administração, Conselho Comunitário são órgãos consultivos da administração superior da UNB. Certo ou errado? Outro item. Conselho de Administração, Conselho Universitário, Reitoria são órgãos deliberativos. Certo ou errado? Outra questão. Conselho Comunitário, Conselho de Administração, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão são órgãos normativos da UNB. Certo ou errado? O Conselho de... Outro item, Conselho de Administração é órgão apenas consultivo da UNB. Certo ou errado?
Então fica agora a questão para você responder aí no comentário. Quantos são os órgãos consultivos da Administração Superior da UNB? E aí? Espero que o vídeo tenha ajudado você a assimilar mais conteúdos dessas duas legislações, estudando, preparando-se para o concurso público da Universidade de Brasília, da Fundação UNB. Beleza? Tá bom, então. Bons estudos, até a aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma.